Olá pessoal, me chamo Matheus Batista. Vou estar falando um pouco para vocês hoje sobre bioestimulantes vegetais. O grupo é composto por mim, Sávio Oliveira, Rodolfo Alves, Gustavo Tobias e Caio Jesus. A gente vai estar falando um pouco para vocês sobre o que são os bioestimulantes, mais especificamente o Stimulate da Stoller, as características dele, propriedades físico-químicas, vantagens e desvantagens do seu uso. A gente traz para vocês um artigo que vai mostrar os resultados do uso do Stimulate na soja. O que são esses bioestimulantes? Eles vão ser substâncias naturais ou sintéticas, vão ser a mistura de dois ou mais bioreguladores ou bioreguladores aminoácidos, nutrientes, vitaminas. Eles podem se aplicar diretamente sobre as plantas ou no tratamento de sementes, também no suco de plantio. E o que são esses bioreguladores? São grupos de hormônios que vão ser aplicados diretamente sobre as plantas, que vão afetar diretamente os processos vitais e estruturais dessa planta. A finalidade disso vai ser incrementar a produção, melhorar a qualidade, facilitar a colheita, entre outros. Bom, o estimulante da Stoller. Ele é um regulador de crescimento vegetal. Os ingredientes ativos ocorrem naturalmente na planta. Estão presentes nele são a cinetina, o ácido gibberélico e o ácido 4-indol 3 e o butírico. Ele vai incrementar o crescimento e o desenvolvimento vegetal, tendo maior enraizamento e, consequentemente, uma maior produtividade. Ele é um concentrado solúvel, tem registro para alface, algodão, arroz, batata, café, cana-de-açúcar, cebola, cevada, citros, feijão, mamão, melão, milho, soja, tomate, trigo e uva. Ele vai ter 0,09 gramas por litro de cinetina, 0,05 gramas por litro de ácido gibberélico e 0,05 gramas por litro de ácido 4-indol 3 e butírico. Lembrando que são hormônios, então, mesmo essas quantidades pequenas vão ter um resultado positivo aí no seu uso. Algumas recomendações de aplicação dele são para soja e café, vou estar falando um pouco mais. Bom, ele é utilizado na soja no tratamento de sementes, pode utilizar de 500 a 750 ml para cada 100 kg de semente. No suco de plantio, vamos utilizar de 500 a 1000 ml de produto comercial por hectare e de 80 a 100 litros de calda por hectare no plantio. E as três pulverizações foliares, vai utilizar de 250 a 500 ml de produto comercial por hectare e de 100 a 200 litros de calda por hectare. Nos estádios V5, V6, ou também no R1 e também no R3. Para café, vão ser três pulverizações também foliares. A gente vai utilizar de 100 a 200 ml para cada 100 litros de água e de 400 a 500 litros de calda por hectare. Vai aplicar na pré-florada, na queda das pétalas e 30 dias após a queda das pétalas, que vai estar no estágio de chumbinho. Boa tarde, meu nome é Gustavo Tobias e eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades físico-químicas do estimulante. Ele é do grupo químico da citocinina, a gibberelina e o ácido indol-alcanoico. A classe toxicológica dele, ele é um produto pouco improvável de causar dano agudo. A toxicocinética dele, os mecanismos de ação, absorção e excreção, eles não são conhecidos em seres humanos. E a toxicodinâmica, os mecanismos de toxicidade não são conhecidos também em seres humanos. Não se tem informações sobre sintomas de intoxicação em seres humanos através desse produto. Seus efeitos agudos são através da exposição inalatórica ou dérmica, e ele também apresenta potencial leve de irritação. A exposição oral possui um sintoma desconhecido e os efeitos crônicos não têm nenhuma informação sobre a ocorrência de efeitos crônicos. A DL50 oral e a DL50 dermal em ratos, ela é superior a 4.000 mg por quilograma. Nessa dose do produto, ele causou sinais de apatia nas primeiras 6 horas, só que ele recuperou a normalidade após esse período. E esse produto ele foi considerado não irritante para pele e olhos de coelhos. A CL50 inalatória em ratos é maior que 1.200 mg por quilograma. E a sensibilização cutânea em cobaias, este produto ele foi considerado que ele é não sensibilizante. Em relação à classificação no meio ambiente, este produto ele é da classificação 4, que ele é pouco perigoso ao meio ambiente. Olá pessoal, meu nome é Sávio Oliveira
e eu vou estar falando um pouco para vocês sobre as vantagens e desvantagens do uso de reguladores de crescimento na agricultura. Primeiramente, falando sobre as vantagens, reguladores de crescimento, quando aplicados diretamente nas sementes, eles vão aumentar a porcentagem de germinação dessas sementes, eles vão diminuir a incidência de plântulas anormais, que no caso são aquelas plântulas que ao germinarem elas não formam corretamente raiz nem parte aérea. Ela vai reduzir o percentual de sementes duras, são essas sementes que não têm a capacidade de germinar. E o biorregulador vegetal, ele proporciona um incremento significativo na massa seca das raízes das plântulas. E o que é isso? As plântulas vão ter uma melhor formação de raízes e parte aérea, o que irá logo conferir a elas uma melhor sustentação e também absorção de nutrientes que estão presentes no solo e água, para que ela possa se desenvolver perfeitamente e completar aí o seu ciclo de vida. E agora, falando um pouco das desvantagens, o uso de reguladores de crescimento, ele eleva o custo de produção, pois ele será um tratamento a mais a ser realizado na cultura, né? Ele vai estar aí entrando no custo de produção como uma somática. Ele pode proporcionar estiolamento de plantas, por exemplo, aí numa produção de mudas em viveiro. Quando você utiliza o regulador de crescimento em sementes, quando essas sementes forem germinar e emergir, caso ocorra em dia nublado, isso pode favorecer o estiolamento dessas plantas, e isso não é bom para o viveirista que produz mudas. Ele também pode favorecer o ataque de pragas e doenças, porque as plantas, ao elas sofrerem um incentivo anormal ao que é o que elas vivem, elas podem ser favorecidas por partes e desfavorecidas em outras partes. E também é necessário um planejamento correto para o uso desses reguladores, para que você possa então não estar entrando aí com suas plantas em algumas situações climáticas anormais ao que a planta irá viver para completar o seu ciclo de vida. Dando continuidade, meus colegas vêm apresentando. Como todos sabemos, hoje a soja é muito importante no cenário brasileiro, no mundo, onde brasileiros estão cada vez mais trabalhando com ela. E com isso, trouxemos um artigo, na verdade foram os resultados de um artigo, para mostrar para vocês um estudo feito com o Stimulate em soja, e foram feitos em blocos casalizados, com 4 blocos, sendo tratamentos obtidos através de combinação da aplicação de diferentes doses do Stimulate, e foi aplicado via semente e via pulverização foliar. Foi feita avaliação em 15 dias após emergência no estágio V3, 58 dias após emergência, que no estádio R2, 73 dias no R3 e 129 dias no R9. Vou estar apresentando agora uma tabela mostrando esses resultados, né? O que vou estar apresentando nessa tabela? Ela vai estar resumo da análise da altura das plantas, área foliar, comprimento de raízes, massa seca de caule mais pecíolo, massa seca parte aérea, massa seca das raízes, massa seca total e razão raiz parte aérea. Então, essa é uma tabela que foi recolhida aos 15 dias após a emergência, né, no V3, e que essa foi uma aplicação feita só via semente. E podemos reparar nessa tabela que não teve, na verdade, não teve significância essa aplicação na semente, devido a ter pouco tempo, né, e não aplicar foliar. Podemos reparar nela que os resultados não saem muito um do outro, né, em comparação. Nessa segunda tabela é o mesmo dos 15 dias, né? E o que acontece nela?
nós podemos reparar que mesmo, isso na verdade é a comparação de doses, 0 ml, 3 ml e 5 ml. Podemos reparar que na dose com 3 ml, foram uma dose assim, bem produtiva também, junto com a de 5 ml. E pensando bem, também não teve, não diferiu estatisticamente. Mesmo analisando, você vê que deu uma diferencinha, mas estatisticamente isso não é uma diferença. E depois foram avaliados os 58 dias, que eu vou estar colocando uma tabela aqui para vocês, 58 dias após a emergência. Que aconteceu? Foi avaliado, avaliou e depois fez o tratamento via foliar. Então, só deu uma dose na semente e não teve no foliar. E eu vou estar, essa tabela aqui já é do referente aos 58 dias e está medindo a mesma coisa, avaliando a mesma coisa, e dá para reparar que apenas o que teve um significativo na estatística foi o volume de raiz no tratamento no 24 e 24,51. Foi o único que deu a diferença. E que deu 5% de significância no caso. Então você pode ver que mesmo com esses biorreguladores de crescimento, quando eles começaram a crescer mesmo, já começava a aparecer as primeiras folhas, aí eles já paravam de crescer. E aqui eu vou mostrar outra tabela, que é ainda dos 58 dias, e mostrando a diferença, tá certo? Deu diferença sim, só que para a estatística ela não teve nenhuma diferença. Então, se for ver certinho, não compensa essa aplicação via semente, né? Meu nome é Rodolfo Domingues Alves e eu vou estar dando continuação aos resultados da discussão do artigo. Em relação à pulverização foliar, ela teve início logo após a segunda avaliação, que foi no estágio R2, não possuindo dados significativos em relação aos demais tratamentos. Os dados significativos começaram a partir da terceira avaliação no estágio R3, onde começou a pulverização foliar. Até então, os tratamentos só tinham sido via semente. Nessa tabela da avaliação dos 73 dias após a emergência, pode-se observar que houve diferença significativa na massa seca de flores, na massa seca de raiz, na razão raiz parte aérea e no número de flores. E não houve diferenças significativas na altura de planta, na massa seca de folhas e no número de vagens, dando destaque para os tratamentos 9, 3, tratamento 5 e tratamento 7. Já na última avaliação, que foi aos 129 dias após a emergência, pode-se observar que com a aplicação do estimulante, o tratamento 10 e o tratamento 8 tiveram destaque em relação aos demais, em número de vagens e número de grãos. E o tratamento 8 ganhando destaque na produção. Um fato interessante foi que houve tratamento que nenhum tratamento superasse o tratamento controle na massa de 100 grãos. Isso se dá devido à partição de fotoassimilados entre danos fisiológicos. E como conclusão, pode-se ter que há aumentos de produtividade quando aplica altas doses de estimulante em diferentes métodos. E essa aplicação também pode ser combinada a outras aplicações, ocasionando economia na mão de obra para a aplicação do produto. Essas são nossas referências. Muito obrigado.